Como que eu devo me relacionar com o órgão ambiental? Devo ligar todo dia? Devo ligar toda semana? Numa reunião online, quais os cuidados que eu tenho que tomar? Na forma escrita que eu coloco nos relatórios ou até no e-mail, tem algum cuidado para eu manter uma boa relação com os revisores, os fiscais do órgão ambiental? É justamente isso que a gente vai conversar na nossa aula de hoje, no nosso vídeo de hoje, aqui do canal do Professor Wagner Ambiental. Olha só o que você vai ver hoje. Dicas para ter um bom relacionamento com o revisor, o analista, o fiscal do órgão ambiental. Dicas também na comunicação escrita com o revisor, com o analista e fiscal do órgão ambiental. E também dicas para reuniões com o órgão ambiental, sejam elas presenciais ou reuniões online. Então já aproveite, deixe aqui o seu like no vídeo e também inscreva-se no nosso canal para você nos acompanhar, que a gente disponibiliza semanalmente conteúdos na área ambiental. Quer continuar vendo outros vídeos do canal do Professor Wagner Ambiental? Só apertar aqui embaixo que a gente deixou um link com outros vídeos que já estão disponíveis e também vamos deixar outros vídeos no final desse vídeo. Bom, meu nome é Wagner, sou engenheiro ambiental, analista, revisor e fiscal de órgão ambiental e também diretor da Escola do Meio Ambiente. A Escola do Meio Ambiente tem como objetivo ensinar os profissionais a atuarem com qualidade em qualquer processo de licenciamento ambiental e, além disso, aplicar a legislação com total segurança. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar de como ter um bom relacionamento com o revisor, o analista, o fiscal do órgão ambiental, já que geralmente você vai trabalhar muitos anos com ele, né? Todos os seus trabalhos vão acabar passando por esse profissional, por esse servidor público que trabalha lá dentro do órgão ambiental. Como que acontece o relacionamento entre consultor e o revisor, o analista do órgão ambiental? Pode ser na forma escrita, pelos ofícios, por e-mail. Também pode ser na forma remota, com as reuniões online que ficaram bem comuns agora, Ao invés de exigir o deslocamento das pessoas, você pode fazer uma reunião online com o revisor do órgão ambiental de forma rápida e prática. E também via telefone. É muito comum que os consultores liguem, para o profissional que trabalha dentro do órgão ambiental para saber como que está o processo. Então, aqui, como nós estamos falando de consultor e de revisor, o consultor é aquele profissional contratado pelo empreendedor para apresentar os estudos técnicos, apresentar os documentos para o órgão ambiental. E o revisor é aquele profissional que trabalha dentro do órgão ambiental, analisando os documentos que o consultor apresenta. Uma outra forma de relacionamento entre o consultor e o revisor são as reuniões presenciais entre eles, geralmente feitas no órgão ambiental. Então, algumas dicas para comunicação na forma escrita, Sugiro que você não apresente a redação de ofícios ou até de e-mails da seguinte forma: lamentável a posição do revisor. Você julgar a posição do analista do revisor do órgão ambiental. Não é interessante você entrar em julgamentos. Eu sugiro que você atenha-se aos fatos. Olha, aconteceu isso, aquilo, nós temos um entendimento disso, daquilo. Não fazer o julgamento se a posição dele está correta, se a posição dele está equivocada. Não falar que é lamentável, eu indico isso que não. Por quê? Você pode suscitar, você pode levantar um sentimento do revisor que não vai ser positivo para a aprovação do seu projeto. Da mesma forma, os colegas que são revisores, analistas de órgão ambiental, criticar trabalhos feitos pelos consultores, A minha sugestão é ater-se aos fatos, ater-se à parte técnica, a parte de legislação e a parte de campo, que nós entendemos que são os 3 pilares para você atuar na área ambiental. Uma outra postura que eu desaconselho, que eu sugiro que você não coloque nos documentos escritos, é você colocar: o revisor parece não ter lido o processo. Isso pode ser substituído por: olha, essas informações já foram apresentadas no protocolo número tal. E aí ainda sugiro que você repita essas informações, demonstrando uma boa vontade aí de que você quer esclarecer os fatos perguntados pelo revisor do órgão ambiental. Uma outra frase que eu não te aconselho a colocar nos e-mails e documentos é: a complementação exigida é absurda. Novamente aqui nós temos uma frase que já dá um julgamento para a exigência de complementação do revisor do órgão ambiental. É semelhante à primeira que nós falamos, lamentável a posição do revisor. Ao invés de você julgar a complementação, de você dizer se é absurda e etc., eu sugiro que você coloque de forma mais amena, A complementação exigida não consta na instrução normativa, ou gostaríamos de esclarecimentos quanto à complementação requisitada. Fica uma forma mais polida de você perguntar o porquê que aquela complementação foi exigida.
Agora vamos passar para as dicas para as reuniões online, né? Muito comuns após a pandemia, inclusive audiências de conciliação de autos de infração que estão sendo feitas na forma online. Então, vale a pena a gente discutir esse item. Bom, a primeira postura que deve ser evitada é deixar o vídeo fechado enquanto o outro fala. Né? Você fechar a sua câmera e ficar fazendo suas coisas enquanto a outra pessoa fala. A minha sugestão é, deixe o vídeo aberto para você mostrar que está prestando atenção no que a outra pessoa está falando. Uma outra sugestão é o seguinte, se o vídeo estiver aberto, mas você estiver olhando outras coisas, não é aconselhável, é deselegante, né? Você nota que está conversando e a pessoa só com o olhinho mexendo assim, né? Nas telas do computador, digitando, enquanto a outra pessoa fala. Minha sugestão é, deixe o foco apenas na reunião, porque aí você mostra que você está prestando atenção naquela pessoa. Também algo que eu entendo como ruim para uma boa reunião, para a relação de confiança entre consultor e revisor do órgão ambiental. Às vezes, já passei por isso que eu estou compartilhando com vocês. Antes das pessoas entrarem, estávamos eu e um colega falando do caso justamente que a gente ia discutir e não percebemos a entrada dos demais que estavam envolvidos na reunião. E aí foram ditas coisas que não agradaram muito aos participantes da reunião e aí a reunião virou uma discussão danada. Então a minha sugestão, não iniciar diálogos sobre o assunto antes da reunião, porque as pessoas vão entrar na reunião e vão se sentir ofendidas às vezes, né, por não estar participando daquela discussão entre os agentes fiscais ou os revisores do órgão ambiental. Agora a gente vai falar de dicas para a reunião presencial. Vou passar para vocês aqui 4 dicas que nós compartilhamos lá no Instagram para as reuniões presenciais, para um bom andamento da reunião presencial. Minha primeira sugestão é o seguinte, não chegue de surpresa, agende esta reunião, porque os revisores e fiscais de órgão ambiental têm demandas de depoimentos judiciais, eles têm fiscalizações, têm processos de licenciamento que eles já agendaram vistoria com outros colegas e às vezes você vai chegar no local e o analista ou está saindo ou ele não está lá, então você vai perder a viagem. Então minha sugestão é, entre em contato com o setor do órgão ambiental e além de pedir a reunião, informe o motivo da reunião. Que às vezes a gente fica sabendo de uma reunião, mas a gente não sabe o motivo, por que ele quer a reunião. Então indique o profissional que você quer se reunir e além disso traga um motivo da reunião, porque aí o profissional já vai preparado para essa reunião que você está solicitando. A segunda dica para as reuniões presenciais que eu posso aqui dar para vocês é justamente o que a gente já comentou no primeiro, esclarecer o motivo da reunião. Por que você precisa da reunião com o órgão ambiental? Vou ser bem sincero para vocês, as reuniões que são solicitadas, todos os documentos estão apresentados, eu quero conversar com vocês sobre o andamento do processo. Às vezes eu não aceito essas reuniões porque eu só consigo dar uma ideia sobre o andamento do processo depois que eu analisar os documentos que foram apresentados. Geralmente são reuniões que eu entendo como infrutíferas, porque na verdade o objetivo é só pedir celeridade, mas nós como revisores do órgão ambiental a gente tem que seguir uma fila de prioridades de processo. Geralmente os processos de saneamento, utilidade pública são prioridade. Então eu gosto de marcar as reuniões depois que eu analisei o processo, aí a gente pode alinhar algumas dúvidas que eu tenho, mas antes disso eu não tenho como dizer nada, então geralmente eu vou receber o consultor empreendedor, tudo bem, não, eu entendo perfeitamente, assim que eu analisar o processo a gente conversa, porque não tem como a gente conversar sobre o processo sem eu ter analisado esse processo. A terceira dica é a seguinte, horário é horário, né? Se você tem problemas com trânsito, etc., saia bem antes, porque o horário é uma coisa que mostra muito respeito com as pessoas envolvidas na reunião. Significa que você se importa com o tempo dela e ela se importa com o seu tempo de começar as reuniões no horário. Claro, exceções são acidentes, motivos de força maior, coisas que a gente não consegue realmente prever que podem ter acontecido no trajeto. Mas fora isso, se preparar bem para chegar bem antes do horário combinado. Às vezes a reunião começa antes. Se você chegando antes, se começar cedo, a reunião pode terminar mais cedo e o seu dia acabar rendendo mais. E a última dica, e muito importante nas reuniões com o órgão ambiental, solicite a ata da reunião. Se você vai fazer uma reunião e algumas coisas ficarem acertadas nessa reunião, é interessante que haja uma ata. Por quê? Ela vai evitar que eventuais decisões que foram tomadas na reunião sejam desrespeitadas ao longo do processo, tanto pelo revisor do órgão ambiental, quanto pelo consultor. Se todo mundo participou da reunião, a ata foi bem clara e todo mundo assinou, todo mundo estava bem ciente do que foi combinado lá na reunião. E depois, ao passar do tempo, não tem como esquecer o que foi combinado porque está registrado lá na ata da reunião com o órgão ambiental.
essa dica é muito importante para você que vai se reunir lá com o órgão ambiental. E para você também que trabalha em órgão ambiental e vai se reunir com consultores. E agora, questões de telefone, né? Como algumas dicas para você lidar com o órgão ambiental via telefone. Não aconselho você iniciar a conversa quando sai a licença. Essa é uma pergunta que todo mundo gosta de fazer, é muito comum, a gente enfrenta bastante. Quando que sai minha licença? Minha sugestão é a seguinte: boa tarde, tudo bem? Com calma, né? Você ir aliviando a relação com o revisor do órgão ambiental. Olha, eu gostaria de saber como é que está a análise do nosso processo. É melhor, é mais sutil do que você já chegar diretamente quando sai a licença ambiental. Não aconselho você ligar a cada 2 dias, visto que o revisor do órgão ambiental geralmente tem filas de processos de licenciamento e ele já sabe da sua demanda. A minha sugestão, olha, acho que é ideal ligar uma vez por semana ou até perguntar para ele, olha, quando que eu posso ligar de novo para saber a situação do processo? Porque aí ele vai te dar um prazo, ele assumiu um prazo com você e vai te dar um parecer. Às vezes já aconteceu de eu dar esse prazo e não conseguir cumprir esse prazo, em virtude de demandas do Ministério Público, Poder Judiciário, depoimentos e outras tarefas do órgão ambiental. Mas aí, às vezes, o revisor do órgão ambiental fornece um prazo para te responder de como está a análise do processo. Quero falar com o seu superior. Né? É aquela frase um pouco complicada, né? De que já que você não resolve nada, eu quero falar com quem manda em você. Acho isso totalmente impróprio, não acho interessante e também acho um pouco soberbo da parte de quem faz dessa forma. Minha sugestão é o seguinte: o que eu posso fazer para que meu processo tenha andamento, né? Há alguma documentação que eu possa apresentar? Faltou algum estudo? Eu fiz o protocolo de forma equivocada, né? Se colocar numa posição colaborativa com o revisor do órgão ambiental. Bom, essas foram as dicas para você ter uma boa relação com o órgão ambiental. Claro que elas não são regras, são todas sugestões de como você pode ter uma boa relação com os revisores, analistas e fiscais de órgão ambiental. Né? Não são regras jamais, não são verdades incontestáveis, apenas do que eu vivo no dia a dia. Se você quer mais dicas sobre a área ambiental na área de licenciamento e fiscalização, a gente disponibiliza conteúdos diariamente lá no Instagram 2 vezes por dia. E aqui no YouTube a gente disponibiliza semanalmente vídeos um pouco mais detalhados, mais aprofundados sobre o licenciamento e fiscalização ambiental. Então, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário sobre o vídeo aqui embaixo. A gente vai ficar bem feliz em saber como que você recebeu essas nossas sugestões de hoje. Em nome da Escola do Meio Ambiente, agradeço muito a sua presença. Espero você no próximo vídeo e se você quiser continuar se aprofundando na área ambiental, dá uma olhada nos vídeos aqui da descrição e no final a gente vai deixar cards com outros vídeos que já estão disponíveis no nosso canal. Espero você no nosso próximo vídeo.